Certo, gurizada? Bora começar então? Aula 7B da apostila, dá um bisu aí, página 17, tá? Ó, basicamente nós vamos falar aqui sobre ângulos, galera. Ângulos. Existem várias figuras geométricas para a gente estudar um pouquinho aqui antes dessa aula. Então, conforme eu já disse, vou reforçar, assistam lá, tem mais 2 aulas introdutórias dessa parte aqui que é legal você assistir, tudo bem? O link está lá disponível para vocês. Galerinha, olha só, primeiro eu vou definir o que é um ângulo. Você sabe o que é um ângulo? É uma figura geométrica que a gente vai trabalhar por um bom tempo com ela aqui. Em geometria, em trigonometria, a gente vai trabalhar com isso aqui, belezinha? Quem me fala o que é um ângulo? Vamos definir? Vamos definir esse cara aqui? Ó, qual que é a definição de ângulo? Definição. É uma figura geométrica. Como que ela é formada, hein? Como? Pode falar. Ela é conectada por diferentes retas que formam ângulos. Mas a gente tem que ser um pouquinho mais formal, né? Como seria isso aí? 2 semi-retas formam um ângulo, tudo bem? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, a definição de ângulo. Ângulo é a união, olha só, união de 2 semi-retas, de mesma origem. Olha só, de mesma origem. Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui então. Galerinha, semi-reta é uma figura obtida assim, ó. Você pega um ponto, que vai ser a nossa origem, e pega uma linha infinita aqui. Então, a semi-reta, ela tem começo, mas ela não tem fim, tudo bem? Ela é infinita, porque ela tem infinitos pontos, tudo bem? Só que ela é limitada de um lado. Então aqui, ó, eu tenho essa semi-reta que eu vou chamar de O, que é a origem dessa semi-reta, tá? E ela vai para lá. Eu vou pegar um ponto, outro ponto aqui da semi-reta, eu tenho infinitos pontos, ó. Então essa aqui é a semi-reta OA. Tá vendo? Essa daqui é a semi-reta OA. A gente vai indicar dessa maneira aqui. A semi-reta, ela tem começo e não tem fim. E a reta? A reta não tem começo nem fim. Então, um ponto, você pegar uma reta, um ponto divide a reta em 2 semi-retas. Desse ponto para um lado e desse ponto para o outro. Tudo bem? Ela é limitada de um lado. Esse limite aqui é a chamada origem da semi-reta. Tudo bem? Tchau, meu bem. Ó, união de 2 semi-retas de mesma origem. Eu já tenho uma, eu vou pegar outra. Vou pegar outra semi-reta que começa aqui no mesmo ponto. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, essa semi-reta aqui, que começa no ponto O, e passa por um outro ponto aqui. Eu pego qualquer ponto aqui, ó. Tem infinitos pontos. Vou pegar um aqui. Vou pegar um ponto B. Tá vendo? Então essa daqui é a semi-reta OB. Tá vendo? Belezinha? Essa figura que você vê aqui em vermelho, galera, é o que nós chamamos de ângulo. É a união de 2 semi-retas de mesma origem. O ponto O é a origem das 2 semi-retas. Fechou? Então essa figura aqui que lembra um V, né? Isso aqui é o ângulo. Belezinha? Joia. Agora vamos lá, olha só, esse ponto O aqui, onde começa as 2 semi-retas, nós vamos chamar de vértice do ângulo. Então isso aqui é o vértice do ângulo, tudo bem? É o vértice. Cada semi-reta dessa daqui, nós vamos chamar de lado do ângulo. Então isso aqui é um lado, a semi-reta OA é um lado, e a semi-reta OB é outro lado, tudo bem? E esse ângulo aqui, nós vamos dar um nome para ele. Esse cara aqui, ó, ele vai ser o ângulo, vou chamar aqui de AOB. Por que eu represento assim? Porque, ó, eu pego A, um ponto de um lado, o vértice no meio e B, um ponto do outro lado. Tá vendo? O ângulo AOB. Poderia chamar de ângulo BOA? Sim, aqui se eu comutar aqui, é o mesmo ângulo. Tudo bem? Galera, esse daí é o ângulo. Esse carinha aqui que a gente vai trabalhar com ele agora. A gente vai precisar ir aprender a medir um ângulo, tá? E trabalhar com ele aí, fazer algumas operações com ângulos hoje aí. Fechou? Tudo bem? Agora vamos lá. Próximo passo. Eu quero o seguinte, ó. Eu quero saber como que é a medida de um ângulo. Olha só. Medida de um ângulo. Como que eu meço uma figura dessa daqui, hein? Como que eu faço para medir uma figura dessa? Galera, olha só.
Para medir uma figura dessa, eu vou usar o quê? Eu preciso de uma unidade e eu preciso de um instrumento, tudo bem? Então, olha só, o instrumento, vou colocar aqui, ó, o instrumento que a gente vai utilizar, eu vou pegar um instrumento mais simples, tá? Um instrumento mais simples aqui. Nós vamos usar o transferidor, tá? Ó, transferidor. Existem instrumentos mais modernos para medir ângulo, mas vamos usar o mais simples aqui, que é o transferidor, tudo bem? E a unidade que nós vamos usar, a unidade para medir, nós vamos usar essa unidade aqui, ó, o grau, tá? A princípio nós vamos usar o grau. Em geometria plana, a gente predominantemente utiliza o grau. Existem outras unidades que a gente vai ver, principalmente lá em trigonometria, tá? Que no caso é o radiano. O grau é representado por uma bolinha assim, ó, esse símbolo aqui, tudo bem? Agora tá, da onde que vem essa unidade? O grau. Olha só, vamos ver da onde que vem essa unidade aqui. Galerinha, eu vou pegar uma circunferência, vou pegar aqui uma circunferência, ó. Vou pegar uma circunferência, vou pegar o centro dessa circunferência aqui, eu vou chamar até de O, tá? E eu vou pegar uma semirreta com origem no ponto O. Vou pegar uma semirreta aqui, esse ponto onde a semirreta corta a circunferência eu vou chamar de A. Pode ser? E se eu pegar uma semirreta aqui, sobre essa semirreta OA, e fixar aqui no ponto O, e girar essa semirreta aqui, ó. Se eu der uma volta completa nessa circunferência, né, vai formar um ângulo. Que ângulo que vai formar? Isso, você já sabe, é um ângulo de 360 graus, tá? Um ângulo de 360 graus. Então, uma volta completa, olha só, vou colocar aqui, ó. Uma volta, o ângulo de uma volta, ele corresponde a 360 graus. Belezinha? Agora, olha só. O Zé Godinho, uma vez, ele me chamou para comemorar o aniversário dele. Ele falou assim, ô Luiz, comemorar meu aniversário aqui, cara, vamos comer uma pizza aqui. Chamar os meus amigos, vamos comer uma pizza. Aí, eu falei, beleza, Zé, então vamos lá, né? Eu falei, quantos amigos você tem? Ele falou assim, eu tenho 359 amigos. Comigo, forma 360. Comigo vai ser 360. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Só que eu cheguei lá para comemorar o aniversário do Zé Godinho, ele falou, vem aqui para nós comer uma pizza junto. E era uma pizza só. Eu falei, caraca, 350 peão para comer uma pizza. O que o Zé Godinho fez? Ele pegou essa pizza, dividiu em 360 fatias, gente. 360 fatias. Dá para você imaginar a espessura de cada fatia? Olha só, não vou colocar aqui do jeito que o Zé Godinho me serviu lá, uma fatia da pizza da comemoração do aniversário dele, né? Mas se eu pegar essa pizza e dividir em 360 fatias, cada fatiazinha vai formar um ângulo, não vai? Esse ângulo vai ser de 1 grau. 1 grau. Então eu vou pegar um ângulo bem, uma fatiazinha bem fininha aqui, ó. Nem é assim, é mais fina ainda, tá? Mas essa fatiazinha aqui, ó, forma um ângulo de 1 grau. Então esse ângulo de 1 grau aqui, ó, 1 grau é o quê? Você pega um ângulo de uma volta completa. Então isso aqui é uma volta e você faz o quê? Divide por 360, tá? Então a nossa unidade aqui é o grau. 1 grau você pega aqui um ângulo de uma volta completa e divide por 360. Cada pedacinho desse aqui é 1 grau. Essa vai ser a nossa unidade medida. Tudo bem? Professor, aí eu quero medir um ângulo. Então vamos lá. Eu pego aqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui. Eu quero medir ele. Se eu falar para você, gurizada, vem aqui, alguém vem aqui medir quantos graus tem esse ângulo aí. O que você vai fazer? Você vai precisar do instrumento, você vai precisar do transferidor. O que é o transferidor? Será que alguém tem um transferidor? Hã? Tem aí? Vamos ver, mostra para nós, traz aqui. Ó, o transferidor é um instrumento, mais ou menos assim, ó. Tem uns que estão no formato de uma meia-lua, tá vendo? Formato de uma meia-lua, e ele está graduado aqui. Aqui é o 0, né? Ele dá... Se uma volta completa tem 360 graus, meia volta vai ter quanto? 180 graus. 180 graus. Olha só. Então ele está todo graduado aqui. Ó, meia volta é 180 graus. Se eu pegar aqui, ó, vai estar marcando 90 graus. Tá vendo? Daí, presta aí, Matheus.
Ó, como é que eu faço para medir um ângulo? Galera, o transferidor, ele tem um centro dele aqui, ó. Tá vendo essa pontinha? Você pega esse centro aqui e apoia no vértice do ângulo. Pode ser em qualquer posição, tá? Apoiou no vértice. Aí, ó, ele começa a medir do zero aqui. Você alinha esse zero com um lado do ângulo. Você alinha ele aqui, o zero certinho, com o vértice ali, no centro. E aí você olhando aqui no sentido, ó, ele está marcando nos dois sentidos, no sentido anti-horário e no sentido horário. Você marca o que você achar melhor. Alinhou com zero, aí você vem aqui, ó, e olha onde que está marcando. No meu aqui está marcando 30 graus aproximadamente. Entendeu? Então, ó, esse outro lado aqui está alinhado com 30 graus. Tá vendo aqui? Então, eu vou dizer que esse ângulo mede 30 graus. Viu aqui? Como é que a gente faz para medir essa figura chamada ângulo? Belezinha? Tá? Valeu! Usando esse instrumento. Professor, mas isso aí é um instrumento... tem outro instrumento para medir ângulo? Tem. Pessoal da engenharia, você já viu o pessoal aí na rua, por exemplo, usando... Parece um tripé assim, né? Bem assim, ó. Parece um tripé. Tem uma câmera aqui. Aí tem um outro cara que segura uma haste lá do outro lado da rua, por exemplo. Né? O cara coloca aquela haste, aí ele mira naquela haste ali, ó. Ele mira e aí ele vai girando aqui. O cara pega a haste e coloca em outro lugar, ele vai girando, ele vai calculando precisamente, né, de maneira eletrônica, aquele ângulo ali, né, que ele vai precisar para fazer outras medições. Esse equipamento é chamado de teodolito. Teodolito, lá na engenharia é muito utilizado isso aqui. Belezinha? Tá? Aí você mede ângulo com mais precisão. O transferidor, a gente mede numa certa precisão, mas não é muito legal, tudo bem? Eles têm equipamentos mais precisos para medir isso. Galera, é o seguinte, como que eu vou representar a medida desse ângulo? Então, ó, vocês viram que aqui o ângulo ele tem um vértice, vou chamar de O, posso pegar um ponto aqui que é o ponto A e um ponto aqui que é o ponto B. Ah, professor, é só usar A, B e O? Não, pode usar qualquer letra, tá? Nesse caso, eu vou dizer o seguinte, ó, a medida do ângulo AOB vale quanto essa medida aqui que a gente viu? 30 graus. Ó. Ah, professor, mas é muito chato escrever média de medida, tá? Verdade, é muito chato isso aqui, né? E trabalhoso. Toda hora que você for colocar medida assim, é chato. O que comumente a gente faz? Para representar tanto o ângulo quanto a medida, a gente dá uma forçadinha de barra, tá? Geralmente a gente usa letras gregas para representar tanto o ângulo quanto a medida dele. Então, Malu, o que a gente vai fazer? Geralmente, eu vou pegar aqui, ó, eu posso fazer vários traçados aqui para representar o ângulo. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Alfa, beta, ó, alfa, beta, teta, gama. Tem várias letras gregas que a gente utiliza para representar ângulo, tudo bem? Beleza, a gente vai usar elas aqui durante o curso. Então, eu já faço assim, ó. O alfa mede 30 graus. Tá vendo? Ou simplesmente aqui você poderia também aparecer assim, ó. A medida do ângulo AOB é 30 graus. Pode aparecer assim, pode aparecer assim. Ou simplesmente ele chamar de uma letra grega e igualar a medida do ângulo. Fechou? Tudo bem? Joia. Tranquilo. Agora é o seguinte, galerinha. Professor, eu vou medir aqui com o transferidor, vai dar 30 graus certinho, vai dar 28 graus certinho, vai dar 70 graus certinho? Não, não. E aí, existem o quê? Existem os submúltiplos do grau. Submúltiplos do grau. Por que isso, professor? Submúltiplos são pedaços menores do que o grau. O senhor já falou que a fatia que o Zé Godinho deu lá é muito pequenininha, não deu para nada? Então, um grau já é muito pequenininho, né? Um grau é um ângulo muito pequenininho. Agora é o seguinte, galera. O ângulo, a aplicação de ângulo não é só aqui na geometria. O ângulo, ele tem uma aplicação muito, muito importante em várias outras áreas aí, né? Vou falar uma para você aqui, deixa eu ver uma. Geografia. Lá na geografia, vocês estudam uma coisa muito importante, que é localização no globo terrestre. Não é? Localização no globo terrestre. Um ponto no globo terrestre, ele pode ser localizado através de duas coordenadas conhecidas aí. Quais são as duas? Abscissas e ordenadas? Hã? Abscissas e ordenadas?
Na matemática, no plano cartesiano, a gente usa abscissas e ordenadas. Mas no globo terrestre, longitude e latitude. Vocês já viram as medidas de longitude e latitude? Como é que são as medidas de latitude e longitude? São medidas de ângulos. São medidas de ângulos. Tá? A longitude é medida aqui na horizontal. O globo terrestre tem os meridianos, não tem? Tem aquele mais importante lá que passa em Londres. Como que é o nome dele? Greenwich, né? Passa em Londres. Então, se pegar aquele meridiano ali, ele vai ser a nossa referência. Vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que você está no centro da Terra. No centro da Terra. Você está olhando o meridiano de Greenwich ali. Eu estou no centro da Terra. Pro meu lado aqui, ó, para esse lado meu direito aí, de vocês vai ser o esquerdo, né? Tá o leste ou tá o oeste? Oeste, pro lado das Américas, né? Meridiano de Greenwich, que pro lado das Américas é oeste, não é? Pro lado do Oriente Médio aqui é o leste. Então, a longitude é a medida de ângulo. Se eu pegar, por exemplo, aqui a Flórida, sabe onde fica a Flórida ali? No sul dos Estados Unidos? A Flórida. Qual que é a localização utilizando longitude e latitude da Flórida? Você vai pegar aqui, imagina que você está no centro da Terra, está no centro da Terra aqui, olhando para o meridiano de Greenwich aqui, ó, Londres, está aqui. Aí, você vai medir esse ângulo aqui, ó. Você vai medir esse ângulo aqui para o oeste, né? Oeste, ó, tá, ó, um ângulo, até chegar na Flórida. Pá, chegou na Flórida. Tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo é a longitude da Flórida. Na verdade, não é só a Flórida, todo mundo que está nesse meridiano aqui. Tá vendo? Ó? Longitude oeste. É um ângulo. A longitude ela vai de 0 até 180 oeste, 0 até 180 leste. Para completar 360. Entendeu a longitude? É uma medida de ângulo. Beleza. Só que aí você olha aqui, ó. A nossa referência vai ser a linha do Equador, não é? Linha do Equador. Aí você tem para cima norte, para baixo sul. A Flórida, ela está abaixo ou acima da linha do Equador? Acima. Então você vai pegar aqui na linha do Equador e vai subir até a Flórida ali, ó. Pá, tem um ângulo, não tem? Latitude norte. Latitude norte. Então a localização da Flórida ali, Miami, mais precisamente Miami ali, vai ser uma longitude oeste e uma latitude norte. Dois ângulos. Dois ângulos. Tá vendo? Importância de ângulo. Não só localização, quanto direção também. Cara, se você sair do Porto de Santos e você quer atravessar o oceano num barco até Lisboa, você vai sair na direção certinho aqui, ó. Aqui. Lisboa. Se você errar a direção que você sai, um grauzinho, era para sair aqui, você saiu aqui. Pelo tamanho da distância, conforme você vai aumentando a distância aqui, conforme você vai caminhando, o que está acontecendo com a distância desses pontos? Aumentando também. Para longas distâncias, a diferença vai ser muito grande. Você vai sair lá em Lisboa? Cara, vai perigoso você sair lá na África aqui, no Marrocos, sei lá, lá da África aqui. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que para questão de direção e localização, a precisão dos ângulos é importante. Então, 1 grau ainda é muito grande para essa questão de localização e direção. Aí surgiu a necessidade de pegar o grau e dividir em pedacinhos ainda menores. Tudo bem? Que são os submúltiplos do grau. Quem são os submúltiplos do grau? Nós temos o minuto, ó, o minuto, que é representado assim por aspas simples. Como que a gente obtém um minuto? Você pega 1 grau, um grauzinho, aquela fatiazinha bem fininha lá, e ainda divide ela em 60 pedacinhos. 60 pedacinhos. Então, 1 grau vai ter o quê? 60 minutos. Olha só, 60 pedacinhos. Galerinha, a precisão na localização ela é muito importante. E o minuto, além de ser, apesar de ser pequenininho, para longas distâncias, ainda é grande. Para a gente ser preciso na localização, eu peguei o minuto e ainda dividi ele em mais pedacinhos. Em quê? Em segundo, que a gente vai representar por aspas duplas assim. De forma que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Tá vendo? Olha só, são os submúltiplos do grau. Então, quando eu tenho um ângulo para medir, provavelmente, galerinha, se eu utilizar um teodolito, um equipamento mais
preciso para medir o ângulo, ele não vai medir o número inteiro, né, certinho. 30 graus, você acha que vai ser assim? Não, muito provavelmente esse ângulo aqui, eu vou pegar, vou chamar ele de beta. A medida dele vai ser, sei lá, vou inventar uma aqui. 30 graus, 25 minutos e 37 segundos. A gente vai representar ângulos dessa maneira aqui, tá? Essa daqui é a forma angular de representar a medida de ângulo, tá? Essa é a forma angular, tudo bem? Então, ó, aqui é a forma angular. Belezinha? Joia. Agora, tem uma outra forma? Tem a forma decimal. Quando você vai medir um ângulo, não dá 30 graus certinho, dá 30 e uns quebrados. Aí, como que você faz na matemática quando dá 30 e uns quebrados? Vamos comigo para cá, essa segunda parte aqui. Olha só, aqui ó, essa parte. Matheus, por gentileza, vira pra gente aí. Galerinha, vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Se eu tenho um ângulo, vou pegar aqui um ângulo alfa, ele mede 30 graus, 30,16 graus. 30,16 graus. Ei, essa medida de ângulo aqui tá na forma o quê? Essa medida de ângulo tá na forma decimal. Forma decimal. Como que eu vou fazer para transformar essa medida na forma decimal para a forma angular? Na notação de graus, minutos e segundos. Como que eu vou fazer? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui? Olha só, é 30 e uns quebradinhos. Esses quebradinhos eu vou ter que passar para minuto. Entendeu? Essa que vai ser a brincadeira. Vamos fazer isso aqui? Olha só, na forma angular. Vou colocar aqui embaixo, forma angular. É importante a gente fazer essa conversão aqui, ó. Saber fazer. Galera, esse ângulo aqui na forma angular, ele vai ser o quê? 30 graus. Essa parte quebrada, a parte decimal, eu vou passar para minutos. Como que eu faço isso? Usando uma regrinha de 3 e essa relaçãozinha aqui. O que você sabe? Eu quero transformar graus para minutos. O que eu sei? Que 1 grau tem 60 minutos. Vamos lá, olha só. Olha aqui, ó. 1 grau corresponde a 60 minutos. Eu quero passar o quê? A parte decimal. Qual que é a parte decimal aqui, gente? 0,16. Então, 0,16 graus vai ter, sei lá, vou chamar de x aqui. X minutos. Tá vendo? E aí, uma regrinha de 3, a gente já viu isso aqui, né? Multiplica cruzado aqui, ó. O que a gente vai ter? X é igual a 0,16 vezes 60. Quanto que dá isso aqui, hein, Renan? Vai lá. Fala pra nós. Dá 9,6. 9... 9,6? Então isso aqui vai dar 9,6 minutos. Professor, mas ainda deu quebrado. Então, significa o quê, galera? Eu vou pegar a parte inteira. Deu 9 minutos e mais uns quebrados. Então aqui, ó, deu 30 graus. Vou colocar aqui, ó, 9 minutos. E agora, novamente, a parte quebrada eu vou passar para segundos. Não é? Vamos lá, como é que eu vou fazer essa brincadeira aqui? Olha só, 1 minuto corresponde a quantos segundos? 60 segundos. A parte decimal aqui, que é quanto? 0,6 minutos, eu vou passar para segundos. Eu vou chamar de Y, tá? Vou chamar de Y. É a mesma brincadeira. Multiplica cruzado aqui, ó, multiplica cruzado. Você tem que o Y é 0,6 vezes 60. Quanto que dá o Y aqui? 36. 36 o quê? Segundos. Portanto, esse ângulo aqui vai medir 30 graus, 9 minutos e 36 segundos. Olha como é que eu fiz para passar da forma decimal, uma medida de ângulo, para a forma angular, na notação de graus, minutos e segundos. Entenderam aqui, galera? Tá? Aí, professor, e se o senhor pedir o contrário na prova? Ah, não vai ter prova, né? A Ju já assustou, tá? E se eu pedir o contrário? Se eu pegar isso aqui e pedir para você representar na forma decimal? É muito diferente disso aqui que a gente viu?
Não, por exemplo, se eu tivesse na forma angular, o 36 segundos, eu tinha que passar para minutos. Você ia vir aqui, ó. O 36 ia estar aqui. Aí você queria achar esse cara aqui, na verdade, entendeu? Você queria achar esse. Aí você ia achar 0,6. 0,6 é a parte decimal. Esse 0,6, você tinha que somar com quem? Com a parte inteira, que é 9. Então ficaria 9 mais 0,6 que você achou aqui, 9,6. Aí esse 9,6 minutos, eu preciso passar para graus. Aí você colocava aqui, ó, 1 grau, 60 minutos. Aí, ó, esse 9,6 ia estar aqui. 9,6 minutos, eu vou querer achar esse cara aqui, em graus. Aí multiplicava cruzado, achava 0,16. Aí 0,16 graus, mais a parte inteira, então 30 mais 0,16 dá 30,16 graus. Tudo bem? Então é importante a gente saber manipular essas medidas de ângulos aí, tanto na forma decimal quanto na forma angular. Lembrando que o Enem gosta muito com essa brincadeira aqui, que eu falei de longitude e latitude, sempre está caindo essas questões aí no Enem. Tudo bem? Fechou, né? Agora, galera, vamos partir para as operações com esses ângulos. Operações. Professor, dá para operar, dá para fazer continha com esses caras aqui? Dá. Dá para fazer continha com esses caras. Tá? Nós temos aqui, antes de fazer as continhas com esses caras aí, vamos ver o que são ângulos consecutivos. Olha só, olha aqui, ângulos consecutivos. Alguém sabe me dizer o que são ângulos consecutivos? Bem simples, vou colocar aqui, ó. Dois ângulos são chamados de consecutivos se eles possuem, olha só, se eles possuem um lado comum. Se eles possuem um lado comum, eles são chamados de consecutivos. E o que é um lado do ângulo? Pô, coloquei lá. O lado do ângulo é uma semirreta. Se dois ângulos tiver uma semirreta em comum, não é incomum, é em comum, então eles são chamados de consecutivos. Tem duas situações para a gente ver, galerinha. Duas situações. Olha só. Vamos ver aqui as duas. A primeira delas, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu tenho assim, ó. Eu tenho isso aqui. Eu tenho aqui o ângulo AOB, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o ângulo AOB. Tá vendo esse ângulo de cima? Quantos ângulos vocês visualizam aqui? Os três, né? Tem esse de cima, o AOB. Tem esse de baixo aqui, que eu vou chamar de BO. Vou chamar de C. Tá vendo? Esse aqui é o BOC. E tem o grande aqui, que seria o AOC. Tá? Sem contar o replemento dele, que eu vou falar depois. Daqui a pouquinho. Ó, AOB, esse de cima só. O BOC, que é aquele de baixo. E eu pego esse maior aqui, ó. Como se fosse o AOC aqui. Tá vendo? Esse maior aqui. O B é um ponto do lado. Estou falando o ângulo. Ângulo AOB. Esse cara aqui. E ângulo BOC. Esse cara de baixo. E tem o maiorzão aqui, que é o AOC. Então, o ângulo, cada semirreta aqui é um lado do ângulo, né? Vamos pegar esses dois ângulos, o AOB e o BOC. Eles têm algum lado em comum? Em comum? Sim. Qual lado? Não, pera, o AOC. Ó, esses dois ângulos aqui, esse e esse. Qual lado que é comum aos dois? O OB, a semirreta OB. A semirreta OB, essa semirreta OB aqui, é comum. Então, esses ângulos, eles são chamados de consecutivos. Então, o ângulo AOB e o ângulo BOC são consecutivos. Porque eles têm um lado comum. Tá vendo? São consecutivos. Qual que é a outra situação? Outra situação é isso aqui, ó. Outra situação é isso aqui, ó. Olha só. Galerinha, eu vou pegar aqui, ó. Aqui é A, aqui é O. Mesma coisa, B, aqui é C. Só que agora eu vou considerar o seguinte, presta atenção aqui. Ó,
Geralmente, galerinha, uma coisa importante aqui, ó, eu marco esses ângulos, eu gosto de fazer assim, ó, você pode pegar aqui, eu faço essa linha aqui, indicando o ângulo AOB, tá vendo? Aí esse ângulo BOC, eu posso fazer uma linha diferente, eu posso fazer duas assim, ó, tá vendo? Tem várias maneiras de você marcar. Quando eu faço aqui, eu estou querendo dizer que a medida desse ângulo é diferente dessa, né? Eu poderia fazer também assim, ó, por exemplo, tem um ângulo aqui, a gente faz assim, com um risquinho, aí tem outro ângulo, a gente faz assim, com dois risquinhos, só para mostrar que eles são diferentes. Então, se eles tiverem o mesmo desenho, significa que eles têm mesma medida, tudo bem? Então, a gente usa várias técnicas aqui. Tem livros que usam cores diferentes, né? Laranjadinho com laranjadinho, tudo mesma medida, tá? Belezinha? Tá. Esses ângulos aqui são consecutivos. E se eu pegar agora o seguinte, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui. Que ângulo que é esse? AOC. AOC. Tá vendo? Dessa semirreta OA até a semirreta OC. Agora eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Que ângulo que é esse aqui? O BOC. Tá vendo? O AOC é o maiorzão de todos ali e o BOC é o de baixo. Tá vendo? Esses dois ângulos que eu indiquei ali, eles são consecutivos? Não. Para ser consecutivos, olha a definição aqui. Se eles possuem um lado comum. Eles têm um lado comum? Sim. Qual? OC. Essa semirreta OC é comum aos dois ângulos, ó. Tá vendo? É comum aos dois ângulos. Então, posso dizer que o ângulo AOC e o ângulo BOC são consecutivos. Tudo bem? São consecutivos. São os dois casos mais importantes. Só que esse daqui, além deles ser consecutivos, eles são consecutivos e... Ó, vou usar uma palavrinha aqui que vocês podem até usar na redação do ALE depois, que vai ganhar uma nota legal. Consecutivos e adjacentes. A gente usa muito essa palavrinha aqui em matemática. O que significa essa palavrinha adjacente aqui, hein? O que significa a palavrinha adjacente? Bem fácil. Dá para usar nas redações aí. Vai mostrar que você tem um vocabulário muito bom. Renan? Adjacente significa ao lado, vizinho, entendeu? É o vizinho. É o seu colega que está adjacente, quem está ao seu lado. Então aqui, além deles ser consecutivos, eles são adjacentes. Por quê? São dois ângulos que estão um do ladinho do outro. Esses aqui são adjacentes? Está um do ladinho do outro? Não. Vocês viram que está um no interior do outro, né? Está um dentro do outro, então eles só são consecutivos. Tá? Agora, esses aqui são consecutivos e adjacentes. Fechou? Professor, por que você está falando isso aí? Primeiro que é importante saber isso aqui. Ó. Pouca gente vai saber isso aqui. Tá? Pouca gente vai saber isso aqui, pode ter certeza. Agora, eu estou falando isso pelo seguinte. Se esse ângulo AOB aqui, vamos supor que ele vai medir, sei lá, vamos brincar aqui, ele vai medir 30 graus, 45 minutos e 12 segundos. E esse ângulo BOC, ele vai medir 35 graus, 20 minutos e 15 segundos. Como que eu faço para saber a medida do ângulo AOC? Somando. Eu vou somar esse cara com esse. E é o que a gente vai precisar saber fazer. Como é que eu somo essas medidas nessas notações aqui? Entendeu? A gente vai ver isso aí. E, por exemplo, se esse ângulo aqui, o AOC, vamos supor que ele mede aqui 35 graus, 40 minutos e 39 segundos. E esse BOC aqui embaixo, ele mede, sei lá, 15 graus, 10 minutos e 8 segundos. Tá vendo? Eu consigo saber a medida do ângulo AOB. O ângulo AOB. Quem que é o ângulo AOB? O adjacente do BOC. É aquele de cima lá. Aquele pedacinho de cima. Como que eu faço para obter ele?
Subtraindo. Subtraindo. Então a gente vai precisar fazer umas operações com ângulos aqui. Somar ângulos, subtrair ângulos, a gente vai ver já já também. Multiplicar um ângulo por um número e dividir um ângulo por um número. Tudo bem? Belezinha? Ó, Luiz, fala, meu bem. o segundo e o minuto, ele tem até um limite, que é onde pode ser tirado. O ângulo não, né? Não, o grau aqui, o grau, na geometria aqui, na geometria plana, a gente vai usar até 360, que é uma volta completa. Na geometria plana não tem sentido você usar um ângulo com medida maior. Lá na trigonometria a gente vai dar a volta no ciclo aí, beleza. Mas aqui não, 360 é o máximo. Já os minutos e os segundos, ó, a gente usa o sistema sexagesimal, que é de base 60. Tudo bem? Então aqui, na verdade, o máximo que vai poder aparecer na casa dos minutos e dos segundos é quanto? 59. 59. Por quê? Porque se completar 60, esse cara aqui vai virar 1 aqui, ó. Entendeu? Igualzinho a gente usa lá para números, né? Unidade, dezena e centena. Completou 10, não sobe 1? Esse 1 são 10 unidades, na verdade. É uma dezena. Completou 60, sobe 1 aqui, que é 1 minuto. Completou 60... Tá? É bem parecido. Isso aqui não é tempo, isso aqui é ângulo, tá? A gente utiliza esses nomes aqui parecido com o tempo lá, mas é como se fosse a mesma ideia. Tudo bem? Tá? Bem parecido, é similar. Fechou, gurizada? Então tá. O que eu vou fazer com vocês? Eu não vou fazer exemplo aqui e depois a gente vai resolver os exercícios da apostila, tá? Tem mais exemplo. Lá no exercício 4 nós vamos aprender a subtrair ângulo, tá? Subtrair, somar e multiplicar por um número. Multiplicar por um número. Tudo bem? Então, olha só. Aí a gente vai ver como é que faz isso. Quer fazer aqui? Quer fazer esse exemplo aqui de... Vamos fazer esses dois, né? Deixa eu ver se ficou legal esse exemplo aqui. Vamos fazer esses dois aí? Vamos lá? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui. Adição. Adição com medidas de ângulos. Vamos somar esses dois? Como é que fica esses dois caras aqui? Vamos lá, comigo, ó. 30 graus, vou montar aqui, ó. 30 graus, 45 minutos, tá? E 12 segundos. Eu vou somar com 35 graus, olha só, 20 minutos e 15 segundos. Como é que eu faço isso aqui? Olha só, como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Do mesmo jeito que a gente procede lá para números. Galerinha, eu vou somar aqui, ó. Quanto que dá aqui essa soma? 15 com 12 vai dar 27. Então aqui vai ficar 27 segundos. Tudo bem? Agora eu vou somar os minutos, ó. 45 com 20. Dá 65. Qual que é o detalhe? Completou 60, vira 1, aqui sobe 1. Entendeu? Completou 60 minutos, virou 1 o quê? Grau. Então aqui, ó, passou de 60, completou 1 grau. O que sobrou? 5. Sobrou 5 minutos. Tá vendo? É a mesma brincadeira lá com o número, só que completou 10, sobe 1. Aqui completa 60. E agora sim, 30 com 35. 65 mais 1, 66 graus. Então esse ângulo aqui, o AOC, ele mede 60 graus, 5 minutos e 27 segundos. Tudo bem? Fechou? Beleza. Vamos lá, vamos fazer essa subtração aqui então, ó. Subtração aqui. Tá? Vem pra cá, vem comigo. Pra cá. Desse lado. Vamos lá fazer essa subtração. Pode pagar, né, gurizada? Tranquilo? Então, vamos lá. Rapidex. Eu acho que não vai ter esse negócio de mais cedo hoje não, hein, Malu? Sério mesmo. Olha só. Galerinha, fazendo a subtração ali. Subtração. Vamos lá. O que eu vou fazer? Dita para mim ali, por gentileza. Nós vamos pegar aquele ângulo lá. Aquele lá de cima lá. Isso, o AOC. Fala para mim. 35 graus. 40 minutos. 39 segundos. Vou tirar quem?
Quanto que é? 15 graus. 15 graus. 10 10 minutos. minutos. 8 segundos. Galerinha, vocês me permitem fazer uma mudança ali só para ficar mais legal, porque tá muito chata essa subtração. Vocês me permitem mudar ali? Tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou mudar esse ângulo aqui, se vocês me permitem. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou chamar esse aqui de 52 minutos e esse daqui eu vou chamar de 47 segundos. 52 e 47. Para ficar mais legal. Ó. Como que foi ali? 52 e aqui 47. Para ficar mais top, gurizada. Subtrair. Vamos lá. Olha só, primeiro eu vou subtrair aqui na casa dos segundos. Eu vou tirar 47 de 39. Eu consigo tirar 47 de 39? Não. Hã? Consigo sim ou não? Não consigo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar emprestado do vizinho. Então, esse 40, ele vai emprestar 1 minuto pro cara aqui. Então, ele não vai mais ficar 40, ele vai ser quanto? 39. Só que esse 1 minuto que ele empresta pro vizinho vira o quê? Vira 60. Então, você está somando 60 aqui. Então, com 39 vai ficar quanto? 99, ó, 99. Tá vendo? Agora eu consigo subtrair. 99 tira 47, Malu. Quanto? 99 menos 52? 52 segundos. Muito bem, gurizada. Beleza. Tranquilo, professor. Joia. Agora eu vou subtrair aqui, ó. Eu quero tirar 52 de 39. Eu consigo? Ih, não consigo. Vou ter que pegar emprestado do vizinho. Esse vizinho aqui tem 35 graus. Ele vai emprestar 1 grau para cá. Só que aí ele vai ficar como? Ele vai ficar com 34 graus. Ele vai emprestar 1 grau para cá, vai virar, tem 39, né? Esse 1 grau vira 60, vai ficar o quê? 99 também? Pô, que legal, gente, vocês estão gostando do 99 ali, né? Aí aqui vai ficar 99, porque eu somei com 60. Tá vendo? Agora sim, 99 menos 52, 47 minutos. E por último, eu falo assim, o último, 34 menos 15? 19 graus. Olha só, gurizada. Então, aquele ângulo lá, o de cima, é a diferença dos outros dois ângulos ali. Olha só, a brincadeira funciona desse jeito. Vai emprestando, né? A cada 60, tudo bem? Você empresta 1, para lá vira 60. Fechou? Entenderam aqui? Beleza. Olha só. Dá pra gente fazer a brincadeira também assim, ó. Multiplicação por número. Multiplicação por número. O que é isso, professor? Cara, é o seguinte. Imagine que você tem aqui um ângulo. Esse ângulo aqui, que eu vou dizer que ele mede alfa. Alfa vale 18 graus, 32 minutos, 45 segundos. Quanto que mede para mim? Quanto que mede o ângulo 3 alfa? Eu vou pegar esse cara aqui e multiplicar por 3. Vai ser esse ângulo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vai ser assim, ó. Tá vendo? Aqui vai medir alfa, aqui vai medir alfa. O ângulo 3 alfa é esse ângulo aqui todo, ó. Tá vendo? 3 vezes alfa. Como que eu vou fazer essa brincadeira? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso vai ficar dessa maneira aqui, ó. Montando aquela continha, eu vou pegar aqui 18 graus, 32 minutos, 45 segundos. Eu vou multiplicar isso aqui por 3. Como que eu faço essa brincadeira, galera? Dá para você multiplicar todo mundo por 3, colocar aqui, só que vai estar errado. Depois você vai ter que ajeitar ainda, porque o máximo que aparece aqui tem que ser quanto? 59. 59. Tá? Mas se você quiser brincar assim depois organizar, beleza. Senão, não vale, né? Pô, já pensou? Você tem aqui, ó, 18 mais 27. Você somou. 8 com 7 dá 15. Coloca 15 aqui. Aí 1 com 2 dá 3. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. O que eu faço?
deixa o 5 aqui e subir um 1, não é? Então você não pode multiplicar todo mundo por 3 ali, ó. 45 vezes 3. Você até pode, mas depois tem que organizar. 3 vezes 45 dá quanto? 135? 135 segundos. 3 vezes 32 dá quanto? 96 minutos. E 3 vezes 18? 54 graus. Você até pode fazer isso, só que você não pode deixar assim. Porque o máximo que aparece aqui é 59. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que ver quantas vezes completou 60 aqui. Completou uma vez 60, completou 2. Então, subiu o quê? Ó, subiu o 2 aqui. 2 vezes 60 dá 120. Qual que é o resto? O resto aqui é 15 segundos. Tá vendo? E aqui, 96 com 2 deu quanto? 98. Completou 60? Completou 1,60. Então subiu 1 grau. 98 completou 1,60. Tira 60, fica quanto? 38. 38. E agora 54 com 1 vai dar quanto aqui? 55. Olha só, gurizada. Esse daqui é o ângulo 3α. Olha que legal. 3α. Fechou? E mais um para fechar a conta. Ó, divisão por número. Divisão por número. Isso aqui, na verdade, é a secção. Eu vou seccionar um ângulo. Eu vou pegar um ângulo aqui. Ó. Esse ângulo, ele mede, ó, vou chamar aqui de alfa. Ele mede, sei lá, deixa eu pegar aqui um exemplo agora. 76 graus, tá? 32 minutos e 48 segundos. Eu quero dividir esse ângulo, eu quero seccionar em partes iguais. Pode ser 2 partes, pode ser 3 partes, 4 partes, não sei. Pode ser 3? Posso dividir em 3? Podia ser em 4, podia ser em 5. Eu vou dividir em 3 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui e vou pegar aqui. Galerinha, quanto que vai medir cada ângulo desse, hein? Concorda comigo que cada ângulozinho desse aqui vai ser alfa sobre 3? Alfa sobre 3? Alfa sobre 3? Quanto que mede cada ângulo desse? Eu vou pegar esse cara e vou dividir por 3. Tá? Vem comigo, aqui. Ó. Esse lado aqui. Galera, eu vou pegar então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 76 graus, 32 minutos, 48 segundos. Eu vou dividir isso aqui por 3. Primeiro, você vai dividir primeiro os graus, depois os minutos, depois os segundos. Tudo bem? Então, ó, primeiro é aqui. Primeiro, segundo e terceiro. 76 por 3 dá quanto? Você faz aquela divisão euclidiana com o resto. Que número vezes 3 chega mais perto de 76? Aqui vai dar 25. Ó, 25 graus. Vezes 3 dá 75. 75 para 76 sobram quanto? 1. Sobra 1 grau. Só que esse 1 grau não dá para dividir por 3. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter, galera, que passar isso aqui para minutos. Olha só, esse 1 grau vai virar 60 minutos. Tá vendo? Com aquele 32 que está lá, dá quanto? 92 minutos. E aí desceu o 48 segundos. Agora eu vou dividir os minutos. 92 dividido por 3. Vai dar quanto? 30, né? 30 minutos. 3 vezes 30 dá 90. Para 92, faltam quanto? 2 minutos. Só que 2 minutos não dá para dividir por 3. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar em segundos. Então, 2 minutos. Se 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos é quanto? 120. Esse cara aqui vai virar 120, ó. 120 segundos. Cara, já tem 48. Com 120?
168 segundos aqui. Então aqui, ó, eu já cancelo os minutos, tá vendo? Agora eu vou dividir os segundos. 168 por 3. Que número vezes 3 chega mais perto, Malu? Hã? 50... 150, 18, 56. 56. Dá exato. Ó, 56 segundos. Vai dar justamente 168. Sobrou? Nada. Então, galerinha, cada ângulo desse daqui vai medir 25 graus, 30 minutos e 56 segundos. Olha só. Tá vendo? Gente, vocês entenderam como é que faz essas operações aqui, galerinha? Ó, lá naquela videoaula da parte 2 ali, eu ensino isso aqui tudo, tá? A parte 2 da videoaula eu ensinei tudo isso aqui. Fechou? Beleza. Vamos continuar aqui a nossa pegada? O que é bissetriz de um ângulo? Hã? Então, Malu, mas a bissetriz é um elemento. Que elemento que ele é? É uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Agora olha só, ó, a bissetriz ela é uma semirreta, ó, semirreta que divide, vou escrever isso aqui, ó, a gente vai usar muito isso aqui, que divide um ângulo em outros dois congruentes. E aqui eu vou dar uma pausa para explicar o que significa essa palavrinha aqui. Congruentes. Galera, essa palavra aqui é muito utilizada na matemática. A gente vai usar aqui na geometria plana com várias figuras. Congruentes significa mesma medida, tá? Isso vale não só para ângulo, mas vale para segmento, para várias outras figuras que a gente vai estudar aqui em geometria, belezinha? Então, congruente é quando dá vontade de você falar igual. Quando dá vontade de você falar igual. Dois ângulos são iguais? Galerinha, a palavra igual é muito forte. Para ser igual tem que ser tudo igual, tá? Na verdade, quando eles têm a mesma medida, a gente chama de congruente, não igual. Tudo bem? As medidas são iguais. Agora, os ângulos são congruentes, as figuras são congruentes. Por exemplo, aqui, ó, vou apagar aqui, só um rascunho, tá? Esse segmento aqui, AB, por exemplo, e esse segmento aqui, CD, eles têm a mesma medida. Esse aqui mede 4 centímetros, esse aqui 4 centímetros. Eles são iguais? Os segmentos não. Os segmentos, as figuras, são congruentes. As medidas são iguais. As medidas são iguais. Por quê? Por exemplo, olha, a posição deles, a localização deles são diferentes. Para ser igual, tinha que ser tudo igual. Então, figuras na matemática não tem figuras iguais, tem figuras congruentes. O que são iguais são números. Medidas são números, aí pode ser igual. Beleza? A mesma brincadeira vale para ângulos. Ângulos de mesma medida são congruentes, tá? Então, olha só. Se você tem aqui esse ângulo, você tem esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo AOB. A bissetriz vai ser aquela semirreta, tá? Que divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Então, se esse ângulo aqui for congruente a esse, tá vendo? Então, esse aqui eu vou chamar de C. Então, OC é a bissetriz desse ângulo. Ó, bissetriz. Tudo bem? É como se você tivesse aqui, sei lá, 30 graus e aqui 30 graus. Ó. Dividiu em duas partes congruentes, dois ângulos congruentes, de mesma medida. Tudo bem? Então, a bissetriz, isso aqui. Esse aqui, por exemplo, ele é chamado de trissetriz. Por quê? Essas duas aqui. Dividiu em três partes. Mas quase não é usado. O mais usado é a bissetriz, belezinha? Isso é importante. Vai lá. Continuando, gurizada. Vamos ver aqui alguns tipos de ângulos. Ó, classificação dos ângulos. Essa aula aqui é bem básica, mas muito importante porque a gente vai ver ele na frente. Então, classificação dos ângulos. De acordo com as medidas. Tudo bem?
Galerinha, se você pegar aqui, ó, um ângulo, aqui é uma semirreta. Se você pegar esse ângulo aqui, ó, e uma volta completa, ele mede quanto? Esse ângulo aqui, ele mede 360 graus. Ele é um ângulo de uma volta. Ele é um ângulo de uma volta. Tudo bem? Se você pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, tá vendo? É um ângulo de quê? De meia volta, né? Vou chamar de alfa aqui. Ele mede quanto? 180 graus. Ele é um ângulo raso. É um ângulo raso. Um ângulo de meia volta. Meia volta. Tudo bem? Esse ângulo aqui, galerinha, esse ângulo aqui, o ângulo de 90 graus, a gente vai representar assim, ó. É redundante isso que eu vou colocar, tá? Isso que eu vou colocar aqui é redundante. Eu tenho esse ângulo alfa aqui, ele mede quanto? 90 graus. Eu não preciso colocar esse quadradinho com a bolinha, já diz que é 90. Você não precisa colocar 90 aqui, eu estou colocando aqui mais para reforçar, tá? Mas um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo chamado de ângulo reto. Um ângulo reto. 90 graus. Fechou? Tudo bem? Agora, olha só. Se você tem um ângulo, esse ângulo aqui, ó, alfa, vamos supor que ele mede aqui, que ele meça aqui 60 graus. Se esse ângulo alfa, ele for maior do que zero, tá? E menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Agudo. Ângulo agudo. Isso é importante a gente saber. Importante a gente saber. Fechou? Beleza, galerinha? Bora para esse lado aqui. Quase cai, meu Deus do céu. Vem comigo aqui para esse lado. E agora, pessoal, seguinte. Se você tem um ângulo cuja medida... Olha só, se você tem um ângulo cuja medida aqui... Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, a medida dele aqui é 120 graus. Ei, se a medida desse ângulo é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, ele é chamado de quê? Obtuso. Ângulo obtuso. Tudo bem? Fechou? Então tá bom. Joia! Bom demais. Então, ó, se você tem essa brincadeira aqui, ó, esse ângulo alfa, ele é o ângulo agudo, e esse ângulo beta, vou chamar aqui o beta, ele é o ângulo obtuso. Por exemplo, se o alfa vale 30 graus e o beta vale... Olha só, um ângulo de meia volta não vale 180? Então, se esse alfa aqui é 30, para completar 180, quanto que deve ser esse aqui? 150 graus. Fechou? Bom, bom demais. Ó, vamos lá. Só mais umas definiçõezinhas aqui. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Pessoal, se você tem aqui um ângulo reto, você divide esse ângulo reto aqui, ó. Esse ângulo aqui é alfa, aqui é um ângulo reto, tá? E esse ângulo aqui é beta. Quando, ó, se alfa mais beta for igual a 90 graus, ó, toda vez que a soma de dois ângulos vale 90 graus, nós dizemos que esses ângulos são complementares. Ângulos complementares. Tá vendo? Então, por exemplo, sei lá, você pode pegar aqui 30 graus e 60 graus. Eles são complementares, porque a soma dá 90. Agora é importante para os probleminhas que a gente vai ver. Ó, se x é um ângulo, vou pegar aqui, ó, x é um ângulo.
Tudo bem? Então, 90 menos x é chamado de complemento de x. Olha só, pessoal. Se eu tenho um ângulo, você já pensou se eu tenho um ângulo de 25 graus, 30 minutos e 56 segundos? E eu pedir para você me dar o complemento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... Complemento é o que falta para completar 90. Você vai ter que pegar 90 e subtrair ele. Não é? 90 menos x. Toda vez que falar complemento num probleminha, 90 menos x. Fechou? Tudo bem? Essa definiçãozinha aqui. Já já a gente vai fazer exercício. A nossa aula vai até o tempo normal mesmo, galera. Tá? E o que são ângulos? Ó, ângulos suplementares. Ângulos suplementares. Olha só, eu tenho um ângulo raso. Esse ângulo aqui, ó, ele é alfa e esse ângulo aqui é beta. Tá vendo? Dois ângulos são chamados de suplementares se a soma deles, alfa mais beta, vale quanto? 180 graus. Se a soma de dois ângulos vale 180 graus, eles são chamados de suplementares. Então, por exemplo, você pega aqui, igual a gente fez lá, né? A gente pegou quanto aqui? 30 graus, né? 30 graus e 150. A soma dá 180. Então, esses caras são suplementares. Tá? Então, olha só. 180 menos x é o suplemento de x. Tudo bem? Então, esse cara aqui é o suplemento, ó, 180 menos x. Tudo bem? Se tem um ângulo x qualquer, o suplemento dele é 180 menos x. Se tem um ângulo beta, o suplemento é 180 menos beta. Tá? Se tem um ângulo qualquer, o suplemento é 180 menos esse ângulo qualquer. Tá? E por último, para a gente poder ir para os exercícios. O que são ângulos replementares? Replementares. Vocês já pegaram, né, gente? Ó, nós temos um ângulo aqui de uma volta completa. Aí você divide ele. Ó, tem um ângulo, esse ângulo aqui é alfa e esse cara aqui é beta. Se a soma desses ângulos vale 360 graus, eles são chamados de replementares. Então tem que ficar atento a esses nominhos aí, tá? É como se o alfa for 200 graus. Eita, não, aqui não ficou legal não. Se o alfa for 160 graus, né? Aí o beta tem que ser quanto? 200 graus. Eles são replementares. Então, o que acontece? 360 menos x é o ângulo replementar. É o replemento, ó, é o replemento de x. Fechou? Toda vez que o probleminha falar de complemento, 90 menos x. Se ele falar de suplemento, 180 menos x. E se ele falar de replemento, 360 menos x. Belezinha? Bora para os exercícios? Exercícios da apostila. Vamos matar eles aqui então. Página 17. Vem comigo aqui para esse lado agora. Vem comigo para esse lado. Vamos para os exercícios de sala. Ó, exercícios de sala. Tá na página 17, né, pessoal? Página 17. Vamos lá, vamos fazer o exercício 1 aí. Galera, ele tá falando assim, ó. A diferença entre as medidas de dois ângulos. Ó, só anota aí, gente. Tá faltando uma palavrinha aí, tá? Um errinho de digitação.
Ó, a diferença entre as medidas de dois ângulos adjacentes, tá? Aí tá faltando o seguinte, ó. Ângulos, tá faltando a palavrinha, vocês já sabem o quê? Adjacentes. É 40 graus. Então, se eu chamar esses ângulos, sei lá, posso chamar de alfa e beta? O que ele está falando, galerinha? Ele está falando que a diferença, o que é a diferença? Subtração. Alfa menos beta vale quanto? 40 graus. A diferença entre dois ângulos. Chama um de alfa, um de beta. Ou chama um de x, outro de y. Um de A, outro de B. Tanto faz, qualquer letra que você quiser. A diferença tem que dar 40. O que mais que ele fala? O ângulo formado por suas bissetrizes mede 50 graus. Ele quer saber a medida desses ângulos. Olha o que ele fala. Essa informação que ele dá aí, seria legal a gente montar um desenho. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui esse desenho. Vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho um desenho aqui. Eu tenho dois ângulos. Tá? Aqui, esse aqui é o ângulo alfa e esse daqui é o ângulo beta. Tá? Ele fala que o ângulo formado por suas bissetrizes mede 50. Eu vou pegar a bissetriz de cada um. A bissetriz do alfa, o que é a bissetriz mesmo? Divide ele em dois ângulos congruentes, de mesma medida. Então, eu vou pegar aqui, a bissetriz do alfa vai vir aqui, ó. Quanto que vai medir cada esse ângulo aqui? Esse cara aqui vai medir alfa sobre 2. E esse, alfa sobre 2. Aí eu vou pegar a bissetriz do ângulo beta. A bissetriz do ângulo beta vai estar aqui, eu vou chamar de B2. Quanto que mede esse ângulo aqui? Beta sobre 2. E esse outro aqui? Beta sobre 2. Ele falou que o ângulo entre as bissetrizes, entre B1 e B2, qual o ângulo que ele está falando, hein, galera? Ele está falando desse ângulo aqui, ó, que vem daqui até aqui, não é? O ângulo entre B1 e B2, as duas bissetrizes? Quanto que vale esse ângulo aqui? Vale 50. Ele falou que vale 50, muito bom. Ele falou que vale 50. Mas aí eu não faço. Daqui até aqui não é alfa sobre 2 mais beta sobre 2? Não é esse pedaço mais esse? Alfa sobre 2 mais beta sobre 2. Isso aqui vai valer quanto? 50 graus. Vocês perceberam, né? Que nós temos o que aqui? Um sistema. Um sisteminha. Tá? Um sisteminha. E esse daqui, ó, eu melhoro ainda mais. Isso aqui vai ficar alfa mais beta, tá tudo sobre 2, é igual a 50. Então, olha só, essa equação de cima, alfa menos beta, vale 40. E aqui, eu posso passar esse 2 multiplicando lá? O 50? Aqui embaixo do 50 não tem nada, tem quem? 1. Então, vai ficar o quê? Alfa mais beta vai valer quanto? 100 graus. Olha só, galerinha, como é que a gente resolve esse sistema aqui, hein? Dá para fazer por substituição, dá para fazer por adição? Eu vou fazer por adição. Como assim, professor, adição? Nós ainda vamos aprender a resolver esse sistema no curso, né? Mas isso aqui é um pré-requisito importante, a gente tem que saber resolver esse sisteminha. Se eu somar essas duas equações aqui membro a membro, o que vai dar? Alfa mais alfa, 2 alfa. Menos beta mais beta, dá 0. Igual, ó, igual 40 mais 100, 140. Galerinha, o alfa vai ser 140 por 2. Quanto que vai dar? 70. Beleza, achei o alfa. Falta achar o beta. Como que eu faço? Usa qualquer uma dessas aqui, ó. Qualquer uma dessas aqui. Se você usar, eu vou colocar esse sinal de mais aqui, né? Ó. Se você usar essa daqui, o alfa é 70, mais o beta tem que dar 100. Passa o 70 para lá, quanto que vai valer o beta aqui? O beta vai valer 30 graus. Ó.
É isso que ele pediu, né? As medidas dos ângulos alfa e beta. Um vale 70 e o outro vale 30. Tudo bem? Vocês entenderam aqui esse probleminha? Fechou. Bom demais. Bom demais. Galera, tô judiando demais de vocês? Hã? Não? Tô torturando vocês? Não, fala assim não, Matheus. Ó, tá bem de leve. Posso partir pro 2? Posso? Vamos lá, gurizada. Bora, 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 que eu tô animado ainda. E hoje, se vocês quiserem, vamos até 11 horas da noite aqui, fazendo exercício. Vamos matar os complementares tudo aí, os propostos, né? Hoje, tudo hoje. O que vocês acham? Eu tô de boa. Ó, acompanha comigo aí o exercício 2. O suplemento de um ângulo. Eita, acabei de falar lá. Ele fala sobre um ângulo. Quem que é esse um ângulo? Ah, X, ou alfa, ou A, ou T, qualquer letra. Um ângulo. Chama do que você quiser, galerinha. Chama do que você quiser. Posso chamar de X aqui, Malu? Posso chamar de X porque é do jeito que eu coloquei lá, ó. Mas pode ser alfa. O que ele fala aqui? O suplemento de um ângulo. O que é o suplemento desse ângulo X? O suplemento do ângulo é o quê? Isso. Como é que a gente representa o suplemento de um ângulo? Assim, gente. O suplemento de um ângulo é 180 menos esse ângulo. Entendeu? O suplemento. 180 menos x. Excede. O que é excede? Ultrapassa é a mais. Ultrapassa outra coisa. Olha só, rapidinho aqui, ó. Só um rascunho. O 14 ultrapassa o 10. De quanto? De 4 unidades. Então, olha como que você escreve aqui. Esse cara ultrapassa outra coisa. De tantas unidades. Você vai somar lá do outro lado. Cuidado, pessoal, soma aqui não. Tá? Ele excede a quarta parte do complemento. O que é quarta parte? Divide por 4. Quarta parte de alguma coisa divide por 4. De quem? Do complemento do ângulo. Se o suplemento é 180 menos x, o que é o complemento? 90 menos x. Ó, o complemento é 90 menos x. Então, esse cara ultrapassa esse. De quanto? Em 135 graus. Mais 135 graus. Ó, mesma pegada aqui. Esse cara ultrapassa esse de 4 unidades. Você soma 4 lá. Tá vendo? Ó? Olha o que está escrito aqui, gente. O suplemento de um ângulo ultrapassa a quarta parte do complemento de 135 graus. Equaçãozinha para a gente resolver. Vamos lá? Será que a gente dá conta? A gente encara isso aqui? A melhor coisa quando tem fração, o que a gente faz? O Zé ensinou vocês. MMC. Aqui não tem nada, tem 1. Aqui não tem nada, tem 1. O que a gente faz? Meu Deus do céu. Professor, a gente vai fazer o seguinte. O MMC é 4, né? 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1. 4 vezes o de cima. Vou colocar assim, ó. 4 vezes 180 menos x é igual. 4 por 4 dá 1, vezes o de cima vai dar o de cima mesmo. 90 menos x. Mais 4 por 1, 4 vezes 135 vai dar 270, 540? Isso. 540. Como eu tirei o MMC dos dois lados, eu cancelei o MMC embaixo. Ó. Tudo bem? Ficou só aquele cara ali. Vamos lá. O que dá pra gente fazer aqui? Eu vou aplicar a distributiva. Ó, distribui aqui. 4 vezes 180. Isso aqui vai dar 720 menos 4x é igual. Aqui vai dar... vou repetir ali, ó. Aliás, eu vou passar esse cara... Vou repetir. Não tenho certeza. Ó. Não tenho certeza do que eu vou fazer. No próximo passo, a gente faz ali. Galerinha, eu vou passar o x para lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 4x menos x. E o restante tudo para cá, ó. 720 menos 90 menos 540. Do outro lado vai ficar 3x. E aqui, hein? Quanto que vai dar, gente? Fala para mim. Quanto que vai dar aqui? 720 menos 540?
vai dar, menos aquele 90, vai dar 90 aqui, né? Vai dar 90 tudo. 90. O 3 passa dividindo, a gente tira que o x vale quanto? 30 graus. Olha só. X é 30 graus. Probleminha envolvendo complemento e suplemento de ângulo. Olha só que legal. Então, x mede 30 graus esse ângulo. Matamos aí. Beleza? Bora que tem mais, galera. Bora que tem mais. Exercício 3. Viu? O Zé falou para a aula hoje ser show. Vocês ficaram quietos, né? Aí nós temos isso aí, ó. Tá bom, né? Não é show, mas foi legal, né, gente? Eu tô gostando de vocês. Vamos fazer mais uns 5 exercícios propostos aqui, até as 10 horas? O que vocês acham? Liga pro pai e fala, não, vamos ficar até mais tarde hoje. O que vocês acham, gente? Então vamos vir domingo de manhã aqui, nós. Liga pro seu pai, Matheus. Ficar até mais tarde. Bora lá. Exercício 3. Acompanhe comigo aí. Ju, vamos lá. 2 ângulos, alfa e beta, têm suas medidas na razão de 1 para 4. Professor, o que é razão? Não me pergunta o que é razão, acabamos de ver isso aí. Alfa e beta está na razão de 1 para 4. Como é que eu escrevo isso? Ó, alfa sobre beta. Alfa está para beta, assim como 1 está para 4. Olhando a razão aqui, fala para mim. Aí ele fala assim, ó. O suplemento do maior dele, você tem que saber quem que é maior. Quem que é maior? O beta é maior. Por quê? Porque a maior parte está embaixo. Uma parte de 4 partes. Tá vendo? O que está embaixo é maior do que quem está em cima. Então, eu vou colocar em parênteses aqui, ó. O beta é maior do que o alfa. Estou usando aquela notaçãozinha ali, pode ser? Tá? Ou o alfa é menor do que o beta, tanto faz, né? Beleza, galera, essa é a informação. O que mais? O suplemento do maior deles, ó, o suplemento do maior deles tem um suplemento de quem? Do beta. Então, olha só, 180 menos beta, o suplemento do maior, tem medida igual ao complemento do menor. Então, isso aqui é igual ao complemento do alfa. Quem que é o complemento do alfa? 90 menos alfa. Eu tenho 2 informações. Informação 1, isso aqui, e informação 2. Professor, não vai me dizer que isso aí vai recair num sistema. Então, eu digo é isso, entendeu? Outro sistema. Ah, mas quase tudo cai em sistema, professor? Sim, bichinho. Quase tudo cai em sistema, não tem que saber resolver esse trem aí. Belezinha? Como é que a gente faz? Vamos fazer diferente um pouquinho esse aqui? Ó, aqui eu posso multiplicar cruzado, tá vendo? Multiplica cruzado aqui. O que a gente tem aqui, Malu? A gente tem que beta é 4 alfa. Beta é 4 alfa. Daqui, sei lá, você pode mexer de vários números. Vou passar o alfa para cá, ó. O alfa para cá menos o beta, esse 180 para lá. 90 menos 180 vai dar quanto? Menos 90. Vou substituir esse cara aqui, ó. O beta é 4 alfa. No lugar do beta eu coloco 4 alfa. Como é que vai ficar? Alfa menos 4 alfa é igual a menos 90, professor. Menos 90. Então eu tiro que menos 3 alfa é menos 90. Como tem menos dos dois lados, eu multiplico por menos 1, fica positivo dos dois lados. Quanto que vai valer o alfa? O alfa vai valer 30 graus. É o alfa que ele quer? Alfa mais beta. Vou ter que achar o beta. Pô, mas se eu achei o alfa, ó, eu volto aqui e acho o beta. O beta é 4 vezes o alfa, que é 30. Então o beta vale quanto? 120 graus. Pronto, gurizada. Achei o alfa e o beta. Só que ele não quer nenhum nem outro. Ele quer o quê? Ele quer a soma dos dois. Muito bom, Renan. Vai ficar 30 mais 120. Qual que é a resposta da questão? 150, letra C.
150, letra C. Olha que legal, que legal. Agora, nós vamos para o exercício 4, que é aquelas operaçõezinhas lá, que a gente já fez algumas em sala. Olha só. Alfa e beta medem respectivamente o seguinte. Ele me dá o alfa, ele fala que o alfa mede 52 graus e 35 minutos, e ele me dá um ângulo beta, que mede 67 graus, 40 minutos e 25 segundos, gurizada. Dois ângulos. E ele quer no item A, Malu, ele quer o complemento de alfa. Quem que é o complemento de alfa? Ele quer 90 menos o alfa, ou seja, 90 menos esse cara aqui. Isso que ele quer. O que eu vou ter que fazer, gente? Ó, eu vou ter que pegar 90 graus e vou subtrair esse cara aqui. 52 graus e 35 minutos. Vou subtrair. Ei, aqui eu completo com o quê? Com zero. Não tem nada, tem zero. Dá para tirar 35 de zero? Não. Eu vou emprestar 1 grau para lá. Aqui já não é mais 90. Vai ficar quanto? 89 graus. Esse 1 grau virou 60 aqui. Então aqui ficou quanto? 60 minutos. 60 menos 35, 25 minutos. 89 menos 52, 37. 37 graus. Gurizada, a resposta é essa. O complemento de 52 graus e 35 minutos vai ser o quê? 37 graus e 25 minutos. Ah, se a gente tivesse prova, eu ia colocar uma questão dessa na prova. Determine o complemento de um ângulo. Tantos graus, tantos minutos e tantos segundos. Beleza, beleza, beleza. Galerinha, bora comigo aqui para o começo do quadro. Vamos lá. Professor, você não para, você fica para lá e para cá, para lá e para cá. É, gente, é desse jeito, o quadro é grande, né? Que beleza. Bora fazer a letra B? A letra B, o que tá falando aí, Malu, na letra B, hein? O suplemento de beta. Então ele quer que a gente encontre aqui 180 menos beta. Vamos descobrir? Eu vou pegar aqui o seguinte, ó. 180 graus e eu vou tirar o beta. Quem que é o beta? O beta tá lá, ó. O beta é 67 graus. 67 graus. 40 minutos e 25 segundos. Vamos subtrair isso aqui. Olha só. Galerinha, aqui você sabe, tem zero, né? Vamos lá. Eu vou emprestar 1 grau para cá. Para cá. Aqui já não é mais 180. Quanto vai ficar aqui? 179 graus. E esse 1 grau virou 60 minutos aqui. Só que eu vou emprestar para cá. Eu vou emprestar 1 minuto para cá. Aí aqui já não é mais 60. Ficou quanto? 59 minutos. E aqui ficou 60 segundos. Agora eu consigo subtrair. Tudo bem? 60 menos 25? 35 segundos. 59 menos 40? 19 minutos. 179 menos 67? 112 graus. Esse é o suplemento de beta. Então é 112 graus, 19 minutos e 35 segundos. Tá vendo? E C, a soma. Ele quer saber quanto que é alfa mais beta. Galera, vamos lá. O alfa é 52 graus e 35 minutos. E o beta? 67 graus 40 minutos e 25 segundos. Vamos somar esses caras aqui?
Vamos lá. Aqui vai dar quanto? Aqui é 0, né? Aqui é 0, ó, completa aqui. Isso aqui vai dar 25 segundos. Aqui, 75. Pode ficar 75 aqui? Completou 60, virou 1 aqui. 75 menos 60, 15 minutos. E aqui, 52 com 53, 53 com 67. Isso aqui vai dar 120. Vai dar redondinho, 120 graus. Então, quando você somar o alfa com beta, vai dar 120 graus, 15 minutos, 25 segundos. Diga, meu bem. Prova descritiva, eu preciso colocar os valores dos ângulos direto na chamada e eu posso colocar ultrapassado e Você tem que deixar claro para ele que você vai organizar. Porque como resposta não pode ser mais de 60, tá? É igual a gente fez lá aquela hora, 8 com 7, coloca 15 embaixo. Você não coloca 15 embaixo, entendeu? Tá? Então tem que deixar bem claro para quem vai corrigir que você organizou. Se fosse eu, aceitaria a sua resolução se você fizesse isso, tá? Beleza. Galerinha, só falta nós temos 5 minutos e só falta um item. Fica comigo aí. A gente já está terminando, vamos lá. Ó, o que nós temos aí, pessoal? 3 alfa. O item D, ele pede para a gente achar esse ângulo aqui, ó. Quanto que vale 3 vezes alfa? 3 alfa. O alfa é quanto? 52 graus e 35 minutos. Ele pede para a gente multiplicar por 3. Você pode fazer aquele esqueminha, pode multiplicar tudo por 3, depois você organiza. 3 vezes 35, 105 minutos. 3 vezes 52, 156 graus. Não posso deixar assim, tem que organizar. Completou 60? Completou 60, subiu 1 grau aqui, tira de 60, sobrou quanto? 45 minutos e aqui vai ficar... Agora sim, né, Renan? Isso aí, ó. O Renan já tá lá na frente de nós já, Malu. Renan tá lá. 157 graus e 45 minutos. Tá vendo? Belezinha? Galera, era isso que eu tinha para vocês, tá? Tentem fazer aí os exercícios propostos, tá? Dê uma olhadinha lá no Telegram, as resoluções, acaso tenha alguma questão que você não tenha conseguido, e a gente está à disposição. Belezinha? Forte abraço para vocês. Bons estudos, bom descanso e tchau! Valeu!